O Mahabharata. De Krishna Dvaipayana Vyasa. Livro 12, Santi Parva. Mokshadharma Parva. Capítulo 308. Jiva que percebe Brahma Supremo, como o oposto à identificação com Prakriti. Vasishta disse: eu assim te falei até aqui sobre a filosofia Samkhya. Ouça-me agora enquanto eu te digo o que é Vidya, conhecimento, e o que é Avidya, ignorância, um depois do outro. Os eruditos dizem que Prakriti, que é repleta dos atributos de criação e destruição, é chamada de Avidya, enquanto Purusha, que é livre dos atributos de criação e destruição e que transcende os 24 tópicos ou princípios, é chamado de Vidya. Ouça-me primeiro enquanto eu te falo que é Vidya entre conjuntos sucessivos de outras coisas, como explicado na filosofia Samkhya. Entre os sentidos de conhecimento e aqueles de ação, os sentidos de conhecimento são citados como constituem do que é conhecido como Vidya. Dos sentidos de conhecimento e seus objetos, os primeiros constituem Vidya como tem sido ouvido por nós. Dos objetos dos sentidos e a mente, os sábios dizem que a mente constitui Vidya. Da mente e as 5 essências sutis, as 5 essências sutis constituem Vidya. Das 5 essências sutis e consciência, a consciência constitui Vidya. Da consciência em Maat, ó o Rei, é Vidya. De todos os tópicos ou princípios começando com Maat, e Prakriti, é Prakriti, a qual é manifesta e suprema, que é chamada de Vidya. De Prakriti, e aquela chamada Vidya que é suprema, a última deve ser conhecida como Vidya. Transcendendo Prakriti está o 25º, chamado Purusha, que deve ser conhecido como Vidya. De todo conhecimento, aquele que é o objeto de conhecimento é citado como o imanifesto, ó o Rei. Por isso, como o comentador explica, por conhecer o que é chamado de imanifesto, alguém é capaz de obter onisciência. Além disso, o conhecimento tem sido citado como sendo imanifesto e o objeto de conhecimento como aquele que transcende os 24. Mais uma vez, o conhecimento é citado como sendo imanifesto, e o conhecedor é aquele que transcende os 24. Eu agora te disse qual é realmente a significação de Vidya e Avidya. Ouça-me agora enquanto eu te falo tudo o que tem sido dito sobre o indestrutível e o destrutível. Ambos, Jiva e Prakriti, são citados como indestrutíveis, e ambos são citados como destrutíveis. Eu te direi a razão disto corretamente como eu o compreendi. Ambos, Prakriti e Jiva, são sem início e sem fim ou destruição. Ambos são considerados como supremos, a respeito da criação. Aqueles que possuem conhecimento dizem que ambos devem ser chamados de tópicos ou princípios. Por seus atributos de criação e destruição, repetidas, ou imanifesto, ou Prakriti, é chamado de indestrutível. Aquele manifesto vem a ser repetidamente modificado para o propósito de criar os princípios. E porque os princípios, começando com Maat, são produzidos por Purusha também, e porque também Purusha e o imanifesto são mutuamente dependentes um do outro, portanto Purusha também, o 25º, é chamado de Kshetra, e então Akshara ou indestrutível. O que é dito aqui é isto: o imanifesto ou Prakriti, por modificação, produz Maat e os outros princípios. Mas a agência de Purusha também é necessária para tal produção, pois Prakriti não pode fazer nada sem Purusha, e Purusha também não pode fazer nada sem Prakriti. Os princípios de Maat e o restante, portanto, podem ser citados como tendo sua origem tanto em Purusha quanto em Prakriti. Além disso, os dois sendo naturalmente dependentes um do outro, se Prakriti for chamada de Kshara, Purusha também pode ser chamado dessa maneira. Quando o Yojin recolhe e emerge todos os princípios na alma e manifesta, o Brahma, então o 25º, isto é, Jiva ou Purusha, também, com todos aqueles princípios desaparece nela. Quando os princípios vêm a ser absorvidos cada um em seu progenitor, então o único que resta é Prakriti. Quando Kshetrajna, isto é, Jiva ou Purusha, também, ó o filho, é absorvido em sua própria causa produtora, então, tudo que resta é Brahma e, portanto, Prakriti com todos os princípios nela se torna Kshara, ou encontra com a destruição, e alcança também a condição de ser sem atributos por causa de sua dissociação de todos os princípios.
Assim é que Kshetrajna, quando seu conhecimento de Kshetra desaparece, se torna, por sua natureza, desprovido de atributos, como tem sido ouvido por nós. Quando ele se torna Kshara, ele então assume atributos. Quando, no entanto, ele alcança sua própria natureza real, ele então consegue compreender sua própria condição de ser realmente desprovido de atributos. Por rejeitar Prakriti e começar a perceber que é diferente dela, o inteligente Kshetrajna então vem a ser considerado como puro e imaculado. Quando o Jiva cessa de existir em um estado de união com Prakriti, então ele se torna identificável com Brahma. Quando, no entanto, ele existe unido com Prakriti, ele então, ó o rei, parece ser diferente de Brahma. De fato, quando o Jiva não demonstra afeição por Prakriti e seus princípios, ele então consegue ver o Supremo e tendo visto ele uma vez então não deseja se afastar daquela felicidade. Quando o conhecimento da verdade se expande sobre ele, Jiva começa a lamentar dessa maneira: Pai, quão tolamente eu tenho agido por cair por ignorância neste corpo composto de Prakriti como um peixe envolvido em uma rede. Pai, por ignorância, eu tenho migrado de corpo para corpo como um peixe de água para água pensando que água é o único elemento no qual ele pode viver. De fato, como um peixe que não reconhece nada mais além de água como seu elemento, eu também nunca reconheci algo como meu além de filhos e esposas. Vergonha para mim que por ignorância tenho estado migrando repetidamente de corpo para corpo em esquecimento da alma suprema. Somente a alma suprema é minha amiga. Eu tenho capacidade para ter amizade com ela. Qualquer que seja a minha natureza e quem quer que eu possa ser, eu sou competente para ser como ela e para alcançar uma igualdade com ela. Eu vejo minha semelhança com ela. Eu sou, de fato, como ela. Ela é imaculada. É evidente que eu sou da mesma natureza. Por ignorância e adormecimento, eu me tornei associado com a inanimada Prakriti. Embora realmente sem ligações, eu passei este longo tempo em um estado de ligação com Prakriti. Pai, por ela eu fui subjugado dessa maneira por tanto tempo sem ter sido capaz de saber disso. Várias são as formas, superiores, como os deuses, medianas, como os seres humanos, e inferiores, como os animais, que Prakriti assume. Oh, como eu morarei naquelas formas! Como eu viverei conjuntamente com ela! Somente por minha ignorância eu me dirijo à sua companhia. Eu estarei agora fixado em Sankhya ou Yoga. Eu não mais ficarei na companhia dela. Por ter passado um tempo tão longo com ela, eu devo pensar que eu fui enganado por ela todo este tempo, pois eu mesmo sendo realmente isento de modificação, como eu poderia me associar com alguém que está sujeito à modificação? Ela não pode ser considerada como responsável por isto. A responsabilidade é minha, já que me desviando da alma suprema eu me tornei ligado a ela por iniciativa própria. Por essa ligação, eu mesmo, embora informe em realidade, tive que residir em formas multifárias. De fato, embora informe por natureza, eu vim a ser dotado de formas por causa do meu senso de meu, e assim insultado e afligido. Por causa do meu senso de meu, relativo ao resultado de Prakriti, eu sou forçado a aceitar nascimento em diversas classes de existência. Pai, embora realmente desprovido de qualquer senso de meu, contudo por assumi-lo, quais diversas ações de uma natureza má, foram cometidas por mim naquelas classes nas quais eu tomei nascimento, enquanto eu permaneci nelas como uma alma que tinha perdido todo o conhecimento. Eu não tenho nada mais o que fazer com ela que, com essência composta de consciência, se divide em muitos fragmentos e que procura me unir com eles. Foi somente agora que eu fui despertado e compreendi que eu sou por natureza sem qualquer senso de meu e sem aquela consciência que cria as formas de Prakriti que me envolvem por todos os lados. Rejeitando aquele senso de meu que eu sempre tive com relação a ela e cuja essência é composta de consciência, e rejeitando a própria Prakriti, eu me refugiarei naquele que é auspicioso. Eu estarei unido com ele, e não com Prakriti que é inanimada. Se eu me unir com ele, isto será produtivo de meu benefício. Eu não tenho semelhança de natureza com Prakriti. O 25º
isto é, Jiva, quando ele consegue compreender dessa maneira o Supremo, se torna capaz de rejeitar o destrutível e obter identidade com aquilo que é indestrutível e que é a essência de tudo que é auspicioso. Desprovido de atributos em sua natureza verdadeira e realmente imanifesto, Jiva vem a ser envolvido com o que é manifesto e assume atributos. Quando ele consegue ver aquilo que é sem atributos e que é a origem do imanifesto, ele obtém, ó os soberanos de Mithila, a identidade do mesmo. Eu agora te disse quais são as indicações do que é indestrutível e do que é destrutível, segundo o melhor do meu conhecimento e segundo o que é explicado nas Escrituras. Eu agora te direi, de acordo com o que eu tenho ouvido, como surge o conhecimento que é sutil, imaculado e seguro. Ouça-me. Eu já te disse o que são os sistemas Sankhya Yoga de acordo com suas respectivas indicações, como expostas em suas respectivas escrituras. Em verdade, a ciência que é explicada nos tratados Sankhya é idêntica àquela que é declarada nas escrituras Yoga. O conhecimento, ó monarca, que o Sankhya prega, é capaz de despertar todos. Nas escrituras Sankhya, aquele conhecimento está inculcado muito claramente para o benefício dos discípulos. Os eruditos dizem que este sistema Sankhya é muito extenso. O Yojin tem grande respeito por aquele sistema, como também pelos Vedas. No sistema Sankhya, nenhum tópico ou princípio transcendente ao 25º é admitido. Aquilo que os Sankhyas consideram como seu mais elevado tópico ou princípio foi devidamente descrito por mim. Na filosofia Yoga, é dito que Brahma, o qual é a essência do conhecimento sem dualidade, se torna Jiva somente quando investido com ignorância. Nas escrituras Yoga, portanto, ambos, Brahma e Jiva, são mencionados. Capítulo 309. Vasishtha termina com discussão dos 25, e emancipação. Vasishtha disse, ouça-me agora enquanto eu te falo sobre Budas, alma suprema, e a Buda, Jiva, o qual é a dispensação de atributos de Sattva, Rajas, e Tamas. Assumindo muitas formas, sob a influência da ilusão, a alma suprema, tornando-se Jiva, considera todas aquelas formas como reais. Buda é Buda ou conhecimento puro. A Buda é o oposto de Buda. A alma suprema é conhecimento, enquanto Jiva é ignorância. Por se considerar idêntico a tais transformações, Jiva fracassa em compreender a alma suprema, pois ele possui os atributos de Sattva, Rajas e Tamas, e cria e recolhe em si mesmo o que ele cria. Incessantemente por seu esporte, ó monarca, Jiva sofre modificações, e porque ele é capaz de compreender a ação do imanifesto, portanto ele é chamado de Buddhyamana, ou entendedor. Por causa da união ou ligação de Jiva com Prakriti, Jiva aceita este objeto como um vaso, aquele como uma montanha, e aquele outro como um terceiro. Quando vem o conhecimento, Jiva consegue entender que todas as suas impressões são errôneas e que o mundo externo é somente uma modificação do eu. Pela capacidade de Jiva em entender isso, ele é chamado de Buddhyamana ou entendedor. O imanifesto ou Prakriti nunca pode compreender Brahma, que é realmente sem atributos, mesmo quando ele se manifesta com atributos. Por isso Prakriti é chamada de ininteligente. Há uma declaração dos Shrutis no sentido de que se Prakriti alguma vez consegue conhecer o 25º, isto é, Jiva, Prakriti então, em vez de ser alguma coisa diferenciada de Jiva, se torna identificada com Jiva que está unido com ela. Com relação, no entanto, à alma suprema, a qual está sempre desunida e dissociada, e que transcende o 25º, Prakriti nunca pode compreendê-la. Por causa disso, isto é, sua ligação ou união com Prakriti, Jiva ou Purusha, que não é manifesto e que em sua natureza real não está sujeito a modificações, vem a ser chamado como um não desperto ou ignorante. De fato, porque o 25º pode compreender o imanifesto, ele é portanto, chamado de Buddhyamana, ou entendedor. Ele, no entanto, não pode compreender facilmente o 26º, que é imaculado, que é conhecimento sem dualidade, que é incomensurável, e que é eterno. O 26º, no entanto, pode conhecer ambos, Jiva e Prakriti, numerando o 25º e 24º respectivamente.
Alto de grande refulgência, somente homens de sabedoria conseguem conhecer aquele Brahma que é imanifesto, que inere em sua natureza real a tudo o que é visto e não visto, isto é, que permeia todas as coisas e se une com elas sem ele mesmo ser mudado com relação à sua própria natureza, e que, ó Filho, é a única essência independente no universo. Quando o Jiva se considera diferente do que ele realmente é, ou seja, quando ele se considera como gordo ou magro, claro ou escuro, um Brahmana ou um Sudra, é somente então que ele fracassa em conhecer a alma suprema e a si mesmo e Prakriti com a qual ele está unido. Quando o Jiva consegue compreender Prakriti, e sabendo que ela é algo diferente dele, então ele é citado como sendo restabelecido à sua natureza verdadeira e então ele obtém aquela compreensão superior que é pura e imaculada e que está relacionada com Brahma. Quando o Jiva consegue, ó tigre entre reis, obter aquela compreensão excelente, ele então alcança aquele conhecimento puro, sem dualidade, que é chamado de o 26º ou Brahma. Ele então rejeita o imanifesto ou Prakriti que é repleto dos atributos de criação e destruição. Quando o Jiva consegue conhecer Prakriti, a qual é ininteligente e sujeita à ação dos 3 atributos de Sattva, e Rajas e Tamas, ele então se torna ele mesmo desprovido de atributos. Por compreender dessa maneira o imanifesto, como sendo algo diferente dele, ele consegue adquirir a natureza da alma suprema. Os eruditos dizem que quando ele está livre dos atributos de Sattva e Rajas e Tamas e unido em natureza com a alma suprema, então Jiva vem a ser identificado com aquela alma. A alma suprema é chamada de Tattva, isto é, envolvida com alguma forma por causa da ignorância, assim como não Tattva, isto é, sempre dentro do alcance da compreensão, e transcende decadência e destruição. Ó concessor de honras, a alma, embora ela tenha os princípios manifestados, ou seja, o corpo, como seu lugar de descanso, ainda assim não pode ser citada como tendo adquirido a natureza daqueles princípios. Os sábios dizem que incluindo a alma Jiva há 25 princípios em tudo. De fato, ó filho, a alma não é para ser considerada como possuidora de algum dos princípios, mas o restante. Dotada de inteligência, ela transcende os princípios. Ela rejeita rapidamente até aquele princípio que é a indicação do conhecedor ou de alguém desperto. Esta indicação é o seu Brahma. Tal convicção ou conhecimento o qual caracteriza aqueles que são despertos ou Buda, é rejeitado pelo 26º. Quando o Jiva vem a se considerar como o 26º, o qual é desprovido de decadência e destruição, é então que, sem dúvida, ele consegue por sua própria força alcançar semelhança com o 26º. Embora despertado pelo 26º, que é inteligência pura, Jiva contudo fica sujeito à ignorância. Isto é a causa de Jiva, grande diversidade, em relação a formas, como explicado nos Shrutis e nas escrituras Samkhya. Quando Jiva, que é dotado de Chaitanya e Prakriti inteligente, perde toda a consciência de um eu distinto ou individual, ele então, perdendo sua grande diversidade, retoma a sua unidade. Ó os soberanos de Mithila, quando Jiva, que é encontrado estando em união com felicidade e miséria, e que raramente está livre da consciência do eu, consegue alcançar uma semelhança com a alma suprema que está além do alcance da compreensão, então ele se torna livre de virtude e vício. De fato, quando Jiva, alcançando o 26º, o qual é não nascido e pujante que é dissociado de todas as ligações, consegue compreendê-lo totalmente, ele mesmo se torna possuidor de pujança e rejeita totalmente o imanifesto ou Prakriti. Por compreender o 26º, os 24 princípios parecem ser insubstanciais ou de nenhum valor para Jiva. Eu assim te falei, ó impecável, segundo a indicação dos Shrutis, da natureza do ininteligente ou Prakriti, e de Jiva, como também daquilo que é puro conhecimento, isto é, a alma suprema, em conformidade com a verdade. Guiado pelas escrituras, variedade e unidade devem ser compreendidas dessa maneira. A diferença entre o mosquito e o Dvara, ou aquela entre o peixe e a água, ilustra a diferença entre a alma Jiva e a alma suprema. Estes exemplos são frequentemente usados para explicar a diferença entre a alma Jiva e a alma suprema. O Dvara é o fruto do ficus glomerati.
Quando maduro e partido, o centro oco é visto conter muitos insetos adultos. O inseto vive na fruta, mas não é a fruta, assim como o peixe, embora vivendo na água, não é a água que é seu lar. Jiva, da mesma maneira, embora vivendo na alma suprema, não é a alma suprema. A multiplicidade e unidade desses dois são então compreendidas desse modo. Isto é chamado de emancipação, isto é, esta compreensão ou conhecimento de si mesmo como alguma coisa distinta de Prakriti e inteligente ou imanifesta. O 25º, que reside nos corpos das criaturas vivas, deve ser emancipado por fazê-lo conhecer o imanifesto ou a alma suprema que transcende a compreensão. De fato, aquele 25º é capaz de alcançar a emancipação somente dessa maneira e não através de qualquer outro meio, isto é certo. Embora realmente diferente do kshetra no qual ele reside por enquanto, ele compartilha da natureza daquele kshetra por causa de sua união com ele. Unindo-se com o que é puro, ele se torna puro. Unindo-se com o inteligente, ele se torna inteligente. Por se unir, ó o principal dos homens, com alguém que é emancipado, ele vem a ser emancipado. Por se unir com alguém que está livre de atrações de todos os tipos, ele se torna livre de todas as atrações. Por se unir com alguém que se esforça pela emancipação, ele mesmo, partilhando da natureza de seu companheiro, se esforça pela emancipação. Por se unir com alguém de ações puras, ele se torna puro e de ações puras e dotado de refulgência brilhante. Por se unir com alguém de alma imaculada, ele mesmo se torna alguém de alma imaculada. Por se unir com a única alma independente, ele se torna uno independente. Unindo-se com alguém que é dependente de si mesmo, ele vem a ter a mesma natureza e obtém independência. Ó monarca, eu te disse devidamente tudo isso que é perfeitamente verdadeiro. Eu te falei sinceramente sobre este assunto, isto é, o Brahma eterno e imaculado e primordial. Tu podes comunicar este conhecimento superior, capaz de despertar a alma, para aquela pessoa, ó rei, que embora não conheça os Vedas, todavia é humilde e tem um grande desejo de adquirir o conhecimento de Brahma. Ele nunca deve ser dado para alguém que é apegado à mentira, ou alguém que é astuto ou malandro, ou alguém que não tem alguma força mental ou que tem uma mente desonesta, ou para alguém que tem inveja dos homens de conhecimento, ou para alguém que causa dor a outros. Ouça-me enquanto eu te digo quem são aqueles para quem este conhecimento pode ser comunicado com segurança. Ele deve ser dado para alguém que é dotado de fé, ou alguém que é possuidor de mérito, ou alguém que sempre se abstém de falar mal de outros, ou alguém que é dedicado a penitências pelos mais puros dos motivos, ou para alguém que é dotado de conhecimento e sabedoria, ou alguém que conhece os sacrifícios e outros ritos prescritos nos Vedas, ou alguém que possui uma disposição clemente, ou alguém que é inclinado a ter compaixão e fazer o bem para todas as criaturas. Ou alguém que gosta de viver em privacidade e solidão, ou alguém que gosta de cumprir todas as ações declaradas nas escrituras, ou alguém que é contrário a discussões e disputas, ou alguém que é possuidor de grande erudição, ou alguém dotado de sabedoria, ou alguém possuidor de benignidade e autodomínio e tranquilidade de alma. Este elevado conhecimento de Brahma nunca deve ser comunicado para alguém que não possui tais qualificações. É sido dito que, por dar este conhecimento para alguém que não pode ser considerado um receptáculo digno para mantê-lo, nenhuma vantagem ou bom resultado pode surgir. Para alguém que não é cumpridor de quaisquer votos e restrições, este conhecimento excelente nunca deve ser comunicado, mesmo que ele dê em troca a terra inteira cheia de pedras preciosas e riquezas de todos os tipos. Sem dúvida, no entanto, ó rei, este conhecimento deve ser dado para alguém que dominou seus sentidos. Ó Karala, que nenhum medo seja teu em tempo algum, já que tu ouviste hoje de mim tudo isso a respeito do Brahma sublime. Eu te falei devidamente sobre Brahma sublime e santo que é sem início e meio, e fim, e que é capaz de dissipar todas as espécies de aflição. Vendo Brahma cuja visão é capaz de dissipar ambos, nascimento e morte, ó rei, que é cheio de ventura, que remove todo medo, e que beneficia, e tendo adquirido esta essência de todo conhecimento, rejeite todo o erro e estupor hoje.
Eu adquiri este conhecimento do próprio Hiranyagarbha eterno, ó Rei, que o comunicou para mim por eu ter gratificado cuidadosamente aquele grande ser de toda a alma superior. Perguntado por ti hoje, ó monarca, eu te comuniquei o conhecimento do eterno Brahma, assim como eu mesmo o adquiri do meu professor. De fato, este conhecimento superior, que é um refúgio de todas as pessoas conhecedoras da emancipação, foi comunicado para ti exatamente como eu obtive do próprio Brahman. Bhishma continuou, eu assim te falei do Brahma sublime de acordo com o que o grande Rishi, Vasishtha, disse, para o rei Karala da linhagem de Janaka, por alcançar ao qual o 25º, ou Jiva, nunca tem que retornar. Jiva, por não conhecer realmente a alma suprema que não está sujeita à decadência e morte, é obrigado a voltar para o mundo frequentemente. Quando, no entanto, Jiva consegue adquirir aquele conhecimento excelente, ele não tem mais que voltar. Tendo ouvido, ó Rei, do Rishi Celeste, eu, ó Filho, comuniquei para ti este conhecimento superior produtivo do maior bem. Este conhecimento foi obtido de Hiranyagarbha pelo Rishi Vasishtha de grande alma. Daquele principal dos Rishis, isto é, Vasishtha, ele foi adquirido por Narada. De Narada eu adquiri este conhecimento que é realmente identificável com o Brahma eterno. Tendo ouvido este discurso de grande importância, repleto de palavras excelentes, ó o principal dos Kurus, não ceda mais à angústia. Aquele homem que conhece Kshara e Akshara se torna livre do medo. De fato, ó Rei, é obrigado a nutrir medo aquele que é desprovido deste conhecimento. Por causa da ignorância a respeito de Brahma, o homem de alma tola tem que voltar repetidamente para este mundo. De fato, partindo desta vida, ele tem que nascer em milhares e milhares de ordens de existência, todas as quais têm a morte ao final. Ora no mundo das divindades, ora entre homens, e ora entre classes de seres intermediários, ele tem que aparecer repetidas vezes. Se no decorrer do tempo ele consegue cruzar aquele oceano de ignorância no qual ele está submerso, ele então consegue evitar totalmente o renascimento e obter identidade com a alma suprema. O oceano de ignorância é terrível. Ele é sem fundo e chamado de manifesto. Ó Bharata, dia após dia, criaturas são vistas caírem e afundarem naquele oceano. Já que tu, ó Rei, foste liberto daquele oceano eterno e ilimitado de ignorância, tu, portanto, te tornaste livre de rajas e também de tamas. Capítulo 310. Rei Vasuma instruído a afastar a mente do desejo e buscar a retidão. Bhishma disse. Uma vez um rei da linhagem de Janaka, enquanto percorrendo as florestas inabitadas à caça de veados, viu um Brahmana ou Rishi superior da linhagem de Bhrigu. Curvando sua cabeça àquele Rishi que estava sentado à vontade, o rei Vasuma tomou seu assento perto dele e, obtendo sua permissão, fez a ele esta pergunta. Ó santo, o que é produtivo do maior benefício, aqui e após a morte, para o homem que é dotado de um corpo instável e que é o escravo de seus desejos? Devidamente honrado pelo rei, e assim questionado, aquele Rishi de grande alma possuidor de mérito ascético então disse para ele estas palavras que eram altamente benéficas. O Rishi disse, se tu desejas aqui e após a morte o que é agradável para tua mente, então, com teus sentidos controlados, te abstenha de fazer o que é desagradável para todas as criaturas. A retidão é benéfica para aqueles que são bons. A retidão é o refúgio daqueles que são bons. Da retidão tem fluído os três mundos com suas criaturas móveis e imóveis. Ó tu que estás avidamente desejoso de desfrutar de todos os objetos agradáveis, como é que tu ainda não estás saciado com objetos de desejo? Tu vês o mel, ó tu de pouca compreensão, mas estás cego à queda. Este é um símile usado muito frequentemente para ilustrar o perigo de perseguir objetos dos sentidos. Coletores de mel costumavam vagar por montanhas, guiados pela visão de abelhas voando. Aqueles homens frequentemente encontravam com a morte por quedas de precipícios. Como alguém desejoso de ganhar os frutos do conhecimento deve se dirigir à aquisição de conhecimento, assim mesmo alguém desejoso de ganhar os frutos da retidão deve se dirigir à aquisição de retidão.
Se um homem mau, por desejo de virtude, se esforça para realizar uma ação que é pura e imaculada, a satisfação de seu desejo se torna impossível. Se, por outro lado, um bom homem, impelido pelo desejo de ganhar virtude, se esforça para realizar uma ação mesmo que seja difícil, sua realização se torna fácil para ele. Se, enquanto residindo nas florestas, alguém age de tal maneira quanto a desfrutar de todos os prazeres de uma residência entre homens nas cidades, ele vem a ser considerado não como um asceta da floresta, mas como um habitante das cidades. Similarmente, se alguém, enquanto residindo em cidades, age de tal maneira quanto desfrutar da felicidade que se vincula à vida de um asceta da floresta, ele vem a ser considerado não como um habitante das cidades, mas como um asceta da floresta. Averiguando os méritos da religião da ação e aqueles da abstenção de ações, com teus sentidos concentrados, te dedique às práticas de retidão que concernem aos pensamentos, palavras e ações. Avaliando a adequação de hora e lugar, purificado pela observância de votos e outros ritos purificatórios, e solicitado, por eles, sem malícia, faça grandes doações para aqueles que são bons. Adquirido riqueza por meios justos, uma pessoa deve doá-la para aqueles que são merecedores. Ela deve fazer doações, rejeitando a raiva. E tendo-as feito nunca ela deve ceder à tristeza nem proclamar aquelas doações com sua própria boca. O Brahmana que é cheio de compaixão, que é observador de franqueza, e cujo nascimento é puro, é considerado como uma pessoa merecedora de doações. Uma pessoa é citada como sendo pura em nascimento quando ela é nascida de mãe que tem somente um marido e que pertence à mesma classe, a qual seu marido pertence. De fato, tal Brahmana, conhecedor dos 3 Vedas, isto é, Rishi, Yajur, e Saman, possuidor de erudição, devidamente cumpridor dos 6 deveres, de sacrificar por sua própria conta, oficiar nos sacrifícios de outros, aprender, ensinar, fazer doações, e receber doações, é considerado como merecedor de doações. A justiça se torna injustiça, e a injustiça se torna justiça, de acordo com o caráter do fazedor, do tempo, e do lugar. O pecado é rejeitado como a sujeira sobre o corpo de alguém, um pouco com um pequeno esforço e uma quantidade maior quando o esforço é maior. Uma pessoa, depois de purgar seus intestinos, deve tomar ghee, manteiga clarificada, a qual opera muito beneficamente em seu sistema, como um tônico saudável. Da mesma maneira, quando alguém se purificou de todos os defeitos e se dirigiu à aquisição de virtude, aquela virtude, no mundo seguinte, vem a ser produtiva da maior felicidade. Pensamentos bons e maus existem nas mentes de todas as criaturas. Afastando a mente dos maus pensamentos, ela deve ser sempre dirigida para bons pensamentos. Deve-se reverenciar sempre as práticas de sua própria classe. Esforce-te, portanto, para agir de tal maneira que tu possas ter fé nas práticas da tua própria classe. Ó tu que és dotado de uma alma impaciente, dirija-te à prática de paciência. Ó tu que tens uma compreensão superficial, procure ser possuidor de inteligência. Desprovido de tranquilidade, procure ser tranquilo, e privado de sabedoria como tu és, procure agir sabiamente. Aquele que se move na companhia dos justos consegue, por sua própria energia, adquirir os meios de realizar o que é benéfico para ele neste mundo e no seguinte. Realmente, a base do benefício, que assim se torna dele aqui e após a morte, é firmeza resoluta. O sábio nobre Mahabisha, por falta desta firmeza, caiu do céu. E aí a ti, também, embora seus méritos tivessem se esgotado, por causa de sua ostentação e embora tenha sido arremessado do céu, conseguiu recuperar regiões de bem-aventurança por sua firmeza. Tu seguramente obterás grande inteligência, como também aquilo que é para o teu maior bem, por cortejar pessoas virtuosas e eruditas possuidoras de mérito ascético. Bhishma continuou, ouvindo estas palavras do sábio, o rei Vasuma, possuidor de uma boa disposição, afastando sua mente das atividades do desejo, fixou-a sobre a aquisição de retidão. Capítulo 311. Yajnavalkya para o rei Daivarati sobre criação, números e elementos de criação.
Yudhishthira disse: cabe a ti, ó avô, me falar sobre aquilo que é livre do dever e seu oposto, que é livre de todas as dúvidas, que transcende nascimento e morte, como também virtude e pecado, que é ventura, que é destemor eterno, que é eterno e indestrutível, imutável, que é sempre puro, e que está sempre livre do trabalho do esforço. Bhishma disse: eu sobre isso te contarei a velha narrativa, ó Bharata, da conversa entre Yajnavalkya e Janaka. Uma vez o famoso rei Daivarati da linhagem de Janaka, totalmente familiarizado com a importância de todas as questões, endereçou essa questão para Yajnavalkya, aquele principal dos rishis. Janaka disse: ó rishi regenerado, quantos tipos de sentidos existem? Quantos tipos de prakriti existem também? O que é o imanifesto e o Brahma sublime? O que é mais elevado do que Brahma? O que é um nascimento e o que é a morte? Quais são os limites da idade? Cabe a ti, ó o principal dos Brahmanas, falar sobre todos esses tópicos para mim que estou desejoso de obter tua graça. Eu sou ignorante enquanto tu és um oceano de conhecimento. Então eu te pergunto. Na verdade, eu desejo te ouvir discursar sobre todos esses assuntos. Yajnavalkya disse: ouça, ó monarca, o que eu digo em uma resposta a essas tuas perguntas. Eu te darei o conhecimento superior o qual yogins valorizam, e especialmente aquele que é possuído pelos Sankhya's. Nada é desconhecido para ti. Tu ainda assim me perguntas. Alguém que é questionado, no entanto, deve responder. Esta é a prática eterna. 8 princípios são chamados pelo nome de Prakriti, enquanto 16 são chamados de modificações. Do manifesto, há 7. Estes são os pontos de vista daquelas pessoas que estão familiarizadas com a ciência de Abhyatma. O manifesto, ou Prakriti original, Maat, consciência, e os 5 elementos sutis de terra, vento, espaço, água, e luz, estes 8 são conhecidos pelo nome de Prakriti. Escute agora a enumeração daqueles chamados de modificações. Eles são o ouvido, a pele, a língua, e o nariz. E som, toque, forma, gosto, e cheiro, como também a fala, os 2 braços, os 2 pés, o ducto inferior, dentro do corpo, e os órgãos de prazer. Estes, incluindo a mente, formam os 16 chamados de Vrikriti ou modificações de Prakriti. Entre esses, os 10 começando com som, e tendo sua origem nos 5 grandes princípios, sutis ou tanmatras, são chamados de Vishesha. Os 5 sentidos de conhecimento são chamados de Savisesha, ou soberanos de Mithila. Pessoas conhecedoras da ciência de Abhyatma consideram a mente como o 16º. Isto é compatível com tuas próprias ideias, como também com aquelas de outros homens eruditos conhecedores das verdades sobre princípios. Do manifesto, ó rei, surgiu a alma Maat. Os eruditos citam esta como a primeira criação relativa a Pradana, ou Prakriti. De Maat, ó rei dos homens, é produzida a consciência. Esta é chamada de segunda criação, tendo a compreensão como sua essência. Maat é às vezes chamado de Buddhi e por isso a criação da consciência a partir de Maat deve ser a criação relativa a Buda. Da consciência surgiu a mente, que é a essência do som, e os outros que são os atributos do espaço e o restante. Esta é a terceira criação, citada como relacionada com a consciência. Da mente surgiram os grandes elementos, numerando 5, ó rei. Saiba que esta é a quarta criação chamada mental, como eu digo. Pessoas conhecedoras dos elementos primordiais dizem que som e toque e forma e gosto e cheiro são a quinta criação, relativa aos grandes elementos primordiais. A criação do ouvido, da pele, da língua, e do olfato, forma a sexta e é considerada como tendo por sua essência a multiplicidade de pensamento. Os sentidos que vêm depois do ouvido e dos outros, isto é, os sentidos de ação, então surgem, ó monarca. Esta é chamada a sétima criação e se relaciona aos sentidos de conhecimento. Então, ó monarca, vem o ar que sobe, prana, e aqueles que têm um movimento transversal, samana, udana, e vyana. Esta é a oitava criação e é chamada de Arjava. Arjava significa relativo a caminhos ou cursos retos, assim chamada por causa da direção reta desses ares ou ventos.
Então vêm os ares que correm transversalmente nas partes inferiores do corpo, isto é, Samana, Udana e Vyana, e também aquele chamado Apana que ruma para baixo. Esta nona criação também é chamada de Arjava, ó o rei. Estes 9 tipos de criação, e estes princípios, ó monarca, os quais numeram 24, foram declarados para ti segundo o que está declarado nas Escrituras. Depois disto, ó rei, ouça-me enquanto eu te falo as durações de tempo como indicadas pelos eruditos a respeito destes princípios ou atributos. Capítulo 312. Extensões das diferentes partes da criação. E Ajnavalkya disse: ouça-me, ó o principal dos homens, enquanto eu te digo qual é a duração de tempo em relação ao Imanifesto, ou Purusha Supremo. 10.000 kalpas são citados como constituindo o único dia dele. A duração de sua noite é igual. Quando sua noite termina, ele desperta, ó monarca, e primeiro cria ervas e plantas que constituem o sustento de todas as criaturas incorporadas. Ele então cria Brahman que surge de um ovo dourado. Aquele Brahman é a forma de todas as coisas criadas, como tem sido ouvido por nós. Tendo morado por um ano inteiro dentro daquele ovo, o grande asceta Brahman, chamado também de Prajapati, senhor de todas as criaturas, sai dele e cria a terra inteira e o céu acima. O Senhor então, isto é lido nos Vedas, ó rei, colocou o firmamento entre o céu e a terra separados um do outro. 7.500 kalpas medem o dia de Brahman. Pessoas conhecedoras da ciência de Abhyatma dizem que sua noite também é de uma duração igual. Brahmana, chamado Maya, então cria a consciência chamada Bhuta, por causa de sua capacidade de criar os grandes Bhutas, 5 em número, e dotada de essência excelente. Antes de criar quaisquer corpos físicos externos dos ingredientes chamados de grandes elementos, Mahan ou Brahma, dotado de penitências, criou 4 outros chamados de seus filhos. Eles são os pais dos pais originais, ó melhores dos reis, como ouvido por nós. Estes 4 são mente, buddhi ou compreensão, consciência, e Shitva, que são os pais dos pais primordiais, porque deles surgiram os Mahabhutas ou grandes criaturas, isto é, os 5 elementos primordiais. Foi também ouvido por nós, ó monarca, que os sentidos, de conhecimento, junto com as 4 faculdades internas, surgiram dos 5 grandes elementos chamados Pitris, e que o universo inteiro de seres móveis e imóveis tem sido preenchido com aqueles grandes elementos. Os Devas são os filhos dos Pitris. Com os Devas, todos os mundos de existência móvel têm sido cobertos. A consciência pujante criou os 5 Bhutas. Estes são terra, ar, espaço, água, e luz numerando o 5º. Esta consciência, que é um grande ser, de quem surge a terceira criação, tem 5.000 kalpas como sua noite, e seu dia é de duração igual. Som, toque, forma, gosto, e cheiro, estes 5 são chamados de Vishesha. Eles são inerentes aos 5 grandes Bhutas. Todas as criaturas, ó rei, permeadas incessantemente por estes 5, desejam a companhia umas das outras, se tornam subservientes umas às outras, e desafiando umas às outras, transcendem umas às outras. E levadas por aqueles princípios imutáveis e sedutores, as criaturas matam umas às outras e vagam nesse mundo, entrando em numerosas ordens de existência. Estes 2 versos se referem ao poder dos atributos de som, etc. Sobre Jiva. Amores e ódios, e todos os tipos de relacionamento de Jiva são devido à ação dos atributos citados. 3 milhares de kalpas representam a duração de seu dia, dos Mahabhutas. A medida de sua noite também é a mesma. A mente vaga sobre todas as coisas, ó rei, levada pelos sentidos. Os sentidos não percebem qualquer coisa. É a mente que percebe através deles. O olho vê formas quando ajudado pela mente, mas nunca por si mesmo. Quando a mente está distraída, o olho falha em perceber até os objetos inteiramente diante dele. Geralmente é dito que os sentidos percebem. Isto não é verdade, pois é a mente que percebe através dos sentidos. Quando ocorre a cessação da atividade da mente, a cessação da atividade dos sentidos se segue. É a cessação da atividade dos sentidos aquela que é a cessação da atividade da mente.
Deve-se assim considerar os sentidos como estando sob a dominação da mente. De fato, a mente é citada como sendo o senhor de todos os sentidos. Autos de grande fama, estes são todos os 20 Budas no universo. Capítulo 313. Como o universo é retraído. Yajnavalkya disse, eu te falei, uma depois da outra, a ordem da criação, com seu número total, dos vários princípios, como também a extensão da duração de cada um. Ouça-me agora enquanto eu te falo da destruição deles. Ouça como Brahman, que é eterno e imperecível, e que é sem início e sem fim, repetidamente cria e destrói todos os objetos criados. Quando seu dia termina e chega a noite, ele fica desejoso de dormir. Em tal hora o imanifesto e santo incita o ser chamado Marudra, que é consciente dos seus grandes poderes, para destruir o mundo. Incitado pelo imanifesto, aquele ser assumindo a forma de Surya de centenas de milhares de raios, se divide em uma dúzia de partes cada uma parecendo com um fogo ardente. Ele então consome com sua energia, ó monarca, sem qualquer perda de tempo, as 4 espécies de seres criados, isto é, vivíparos, ovíparos, nascidos da sujeira, e vegetais. Dentro de um piscar de olhos todas as criaturas móveis e imóveis sendo assim destruídas, a terra se torna por todos os lados tão despida quanto uma casca de tartaruga. Tendo queimado tudo sobre a face da terra, Rudra, de poder incomensurável, então rapidamente enche a terra nua com água possuidora de grande força. Ele então cria o fogo Yuga que seca completamente aquela água, na qual a terra nua foi dissolvida. A água desaparecendo, o grande elemento do fogo continua a queimar violentamente. Então vem o poderoso vento de força incomensurável, em suas 8 formas, que consome rapidamente aquele fogo ardente de força transcendente, possuidor de 7 chamas, identificável com o calor existente em todas as criaturas. Tendo consumido aquele fogo, o vento corre em todas as direções, para cima, para baixo, e transversalmente. Então o espaço de extensão incomensurável consome aquele vento de energia transcendente. Então a mente consome alegremente aquele espaço incomensurável. Então aquele Senhor de todas as criaturas, isto é, a consciência, que é a alma de todas as coisas, consome a mente. A consciência, por sua vez, é consumida pela alma Mahat que conhece o passado, o presente, e o futuro. A incomparável alma Mahat ou universo é então consumida por Sambhu, aquele Senhor de todas as coisas, a quem os atributos de Yoga de Anima, Lagma, Prapti, etc. inerem naturalmente, que é considerado como a refulgência suprema e pura que é imutável. Suas mãos e pés se estendem sobre todas as partes. Seus olhos e cabeças e rostos estão em todos os lugares, seus ouvidos alcançam todos os lugares, e ele existe subjugando todas as coisas. Ele é o coração de todas as criaturas. Sua medida é a de um dígito do polegar. Aquela alma infinita e suprema, aquele Senhor de tudo, assim consome o universo. Depois disso, o que permanece é o imperecível e o imutável. Alguém que não tem defeitos de qualquer tipo, que é um criador do passado, do presente, e do futuro, e que é perfeitamente impecável. Eu assim, ó monarca, devidamente te falei da destruição. Eu irei agora discursar para ti sobre os assuntos de Adhyatma, Adibhuta, e Adidaivata,